Nosso único objetivo aqui, propósito, é trazer a palavra de Deus, é trazer a mensagem do Evangelho, é trazer as notícias de Deus para o seu e para o meu coração. Esse é o nosso objetivo. O nosso assunto aqui não é sobre medicina, não é sobre ciências públicas, não é sobre política, não. O nosso assunto é sobre o Evangelho. E Evangelho é as boas novas de salvação para todos aqueles que nele crê. O Evangelho é salvação para quem crê na salvação em Cristo Jesus. Então é deste Evangelho que nós estamos anunciando nesta noite. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos quantos podem ser alcançados por ele. Louvado seja o Senhor. E nós agradecemos a Deus por cada pessoa desta vila, cada família que estão a nos ouvir através desse serviço de som. Queridos irmãos, poder falar do Evangelho, poder anunciar a palavra de Deus, é um dos maiores privilégios que o homem pode ter na terra. Porque Deus nos deu esta oportunidade de falar das suas grandezas. Deus poderia ter enviado anjos para pregar o Evangelho para nós, mas não. Deus chamou, Deus escolheu, libertou, alcançou o ser humano para falar e para testemunhar da salvação na pessoa dele. A Bíblia, ela é repleta de tantas histórias, de tantos milagres, de tantas maravilhas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Evangelho anuncia o projeto, anuncia o ministério de Cristo. Você lê os 4 evangelhos, revela o Jesus sendo gerado, revela Jesus nascendo, e Jesus sendo levado às águas do Rio Jordão para ser batizado com 30 anos. E ele inicia o seu ministério. E o ministério de Jesus alcançou centenas e milhares de pessoas. Ele andou por todas as regiões da Judéia, da Galileia, de Samaria e até regiões que não pertenciam ao território de Israel, como a região de Tiro e de Sidom. E por todos os lugares que Jesus passou, ele alcançou pessoas com milagres, com libertação. E as pessoas foram alcançadas pela mão de Deus. Diz Mateus no capítulo 4, versículo 16, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aqueles que estavam à região e sombra da morte, a luz raiou, porque Jesus chegou para libertar os cativos e os oprimidos. Aqueles que estavam sem esperança, despachados pela medicina. Aqueles que estavam aprisionados pelas trevas. Jesus chegou quebrando todo o poderio das trevas. Jesus chegou dando liberdade para as pessoas. O texto que lemos esta noite, apenas o Evangelho de Lucas registra esta história deste grande milagre que aconteceu na cidade chamada Naim. Jesus anteriormente estava na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, logo a notícia correu que ele estava lá. De repente, os anciãos da cidade chegaram até Jesus, pedindo que ele fosse até o centurião da cidade à sua casa, porque aquele centurião, ele tinha um servo, e este servo era muito estimado por aquele centurião. E os anciãos chegaram lá e disseram: mestre, ele está pedindo que o senhor vá à sua casa, porque o seu servo está moribundo, está muito mal, e é digno de que o senhor vá lá, porque esse homem tem sido bom para conosco, ele edificou para nós uma sinagoga, e ele pede que o senhor vá à sua casa.
E assim Jesus se dirige para aquela casa. Quando chega perto daquela casa, ele já encontra os amigos daquele centurião que chegam para ele e dizem assim: mestre, ele manda dizer que ele não é digno de que o Senhor entre debaixo do seu telhado, mas que o Senhor mande apenas uma palavra e o seu servo ficará curado, porque ele nem se sentiu digno de vir ao encontro do Senhor, e muito menos se sentiu digno de que o Senhor entre na sua casa. Ele se sentiu indigno de receber a sua presença. Aquele homem, meus irmãos, ele teve tanta consideração e entender que Jesus é o Filho de Deus, que ele não se sentiu digno nem de estar na sua presença. Nós olhamos para a nossa vida, nós nos sentimos, meus irmãos, diante da grandeza, da santidade e da majestade de Deus, nós nos sentimos como um trapo de imundícia. Se nós olharmos para a Bíblia e entendermos a Bíblia, da revelação que ela nos traz, da santidade, do poder e da majestade de Deus, nós não somos dignos nem de levantar a nossa cabeça para o céu, porque o Deus da Bíblia é tão santo, é tão majestoso, é tão poderoso, que o profeta Isaías, quando teve uma visão dele no seu trono, ele olhou para a santidade e viu a grandeza e a majestade de Deus. Ele disse assim: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aquele centurião não se sentiu digno de estar na presença dele. Quando Jesus ouviu aquela mensagem, ele ficou maravilhado e disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. E aqueles homens foram. Aleluia. Quando chegaram na casa do centurião, o seu servo estava curado. Aleluia, Jesus. No dia seguinte, Jesus saiu dali e foi em direção para a cidade de Naim, que também fazia parte da região da Galileia. Um escritor diz que de Cafarnaum para chegar lá em Naim durava um percurso muito grande, de aproximadamente umas 10 horas de viagem. E a estrada não era boa, era de subida e descida. Provavelmente Jesus saiu da cidade de Cafarnaum muito cedo da madrugada para chegar à cidade de Naim, que aquela cidade era muito conhecida, uma vilazinha pequena, mas ela era conhecida por ser uma cidade bela, amável e aprazível. Mas naquela cidade estava tomada pelo luto, porque a cidade, queridos irmãos, estava tentando consolar uma mulher, que a Bíblia diz que ela era viúva. Não relata o nome dela, mas diz que ela era viúva e tinha um único filho. E esse único filho que ela tinha veio a óbito, veio a falecer. E Jesus vinha com aquela multidão, muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão que vinha com ele. E ele se dirigiu àquela cidade. A Bíblia diz que quando ele chega perto da porta daquela cidade, veio uma multidão saindo daquela cidade para fora. E essa multidão vinha com aquela mulher que vinha naquele cortejo fúnebre. O jovem filho daquela mulher vinha dentro daquele esquife, daquele caixão. E aquela mulher vinha amargurada, ela vinha chorando, porque, meus irmãos, a morte daquele jovem envolvia muitas coisas na vida daquela mulher. Aquela mulher era viúva, ela perdeu o seu marido. A única pessoa que lhe ampararia agora era o seu filho. Mas a morte ceifou a vida do seu único filho, aquele que lhe ampararia na sua velhice, aquele que lhe ampararia quando ela não poderia mais estender as mãos e os seus pés caminharem para o trabalho. A pessoa que lhe ampararia era o seu único filho, mas ela teve a infelicidade da morte ceifar
a única pessoa que ela tinha viva na sua casa. Aquela mulher, queridos irmãos, ela vinha arruinada na sua caminhada, na sua trajetória, na sua vida social e na sua vida espiritual. Não tinha mais expectativa de vida, porque quem reinava na casa daquela mulher era a morte. Assim hoje, como também muitas pessoas estão enfrentando situações que não são diferentes como a situação desta mulher. Por quê, meus irmãos? Porque embora que muitas famílias não estejam sofrendo a morte física, mas há muitas famílias que estão sofrendo a morte espiritual. Porque as pessoas estão sofrendo dentro do seu lar a morte espiritual, porque muitas pessoas perderam o seu relacionamento com Deus, porque muitas pessoas não têm vida com Deus, muitas pessoas não têm a direção de Deus, muitas pessoas não têm a esperança de uma vida eterna com Deus, muitas pessoas não têm liberdade de orar a Deus, de falar com Deus em oração. Por isso, a morte espiritual está reinando no lar de muitas pessoas. Mas assim como Jesus, ele chegou naquela cidade, a mulher vinha infeliz, a morte estava reinando, mas a cidade de Naim, e aquela mulher teve a felicidade de Jesus chegou naquele dia, naquela hora. Jesus chegou naquela cidade para solucionar o problema daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todos pensavam e já pensavam o que seria do futuro daquela mulher, aquela mulher seria infeliz para o resto da sua vida. Aquela mulher sofreria problemas psicológicos, emocionais pro resto da sua vida. Mas Jesus chegou lá para dar um basta naquilo que ela pensava, naquilo que as pessoas calculavam e projetavam para a vida dela. Queridos irmãos, os planos de Deus não são os nossos planos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos projetos não são os projetos de Deus. Deus tem coisas maiores e melhores para a nossa vida. Glória a Deus. Quando nós pensamos que está tudo acabado, Jesus chega para incendiar a nossa vida com a sua presença e nos dá uma direção melhor para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Oh, glória. Talvez a sua caminhada não esteja trilhando caminhos tão bons. Talvez a expectativa de vida para você não seja das melhores. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus está nesta noite, neste lugar. E aquilo que é impossível para você ainda é possível para Ele. A tua caminhada pode ser dada continuidade na presença de Deus. Aleluia. Quando Jesus viu aquela mulher, o interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Ele se aproximou daquela mulher e disse assim para ela: filha, não chores. É um dos únicos milagres da Bíblia registrado que ninguém pediu para Jesus fazer o milagre. Em muitas ocasiões que Jesus fez milagre, ele fez por pedido de pessoas que se aproximou dele e pediu milagre. Mas aquela mulher, ninguém pediu milagre por ela. Mas quando Jesus viu aquela mulher e viu que tudo estava projetado contra a vida dela, ele se comoveu de íntima compaixão. Oh, Deus de glória. Sabe qual é a religião pura e imaculada? É cuidar dos órfãos e das viúvas. E Jesus se comoveu com a situação daquela mulher. E quando ele olhou para ela e disse: filha, não chores, a Bíblia diz que ele parou aquela multidão. E ele tocou naquele esquife, ele tocou naquele caixão. E não podia tocar, meus irmãos, em caixão. A lei dizia, se tornava impuro. Mas Jesus tocou naquele esquife e ele disse assim: jovem, levanta-te. Aleluia.
E aquele jovem levantou-se daquele caixão. E a Bíblia diz que ele entregou o jovem para a sua mãe. Eita, glória a Deus. Quando o povo viu aquilo, veio um grande temor sobre eles. Eles disseram assim: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Oh, aleluia, Jesus. E a notícia daquele milagre correu por toda a região da Judéia e circunvizinha. O povo ficou anunciando o que aconteceu com aquela mulher. Não foi preciso nem a mulher sair contando. O povo saiu contando por ela. Tudo que estava projetado contra a vida dela caiu por terra. Agora eram os planos de Deus na vida dela. Era o sonho de Deus sendo executado na vida dela. Era todo o projeto de Deus sendo implantado na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque a morte que estava reinando naquela cidade, que tirou a alegria daquela cidade, agora Jesus chegou lá para trazer alegria para aquela pequena vila, para trazer felicidade para aquela família e para toda aquela cidade. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Este mesmo Jesus nós estamos aqui pregando nesta noite. Os teus sonhos podem ser ressuscitados nele. A alegria pode ser ressuscitada no teu coração nele. A fé pode ser restaurada nele nesta noite. A sua comunhão pode ressuscitar nele nesta noite. A certeza do céu, a esperança do céu pode ressurgir nele também nesta noite. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A tua vida está escrita, a morte espiritual, ele te ressuscita nesta noite. A tua vida espiritual está parada, ele quer caminhar contigo nesta noite. A tua felicidade parou, ele quer restaurá-la nesta noite. Aleluia. Oh, glória. E a mensagem que quero transmitir ao teu coração: assim como ele entrou na cidade de Naim para trazer solução àquela mulher angustiada, ele também quer entrar na tua vida nesta noite. Ele quer entrar na tua casa nesta noite e trazer felicidade para a tua casa, para a tua família. Ele quer trazer alegria que você tem perdido, que você não tem encontrado, que só encontramos nele. Ninguém teve coragem de dizer para aquela mulher parar de chorar. Imagine as pessoas olhando: rapaz, mas quem é esse? O povo daquela cidade. Imagine, quem é esse homem que tem coragem de dizer para essa mulher não chorar, que o filho dela é único e está chorando desse jeito? E que esse homem que ousa dizer para ela parar de chorar? Esse homem é mais do que um homem. Esse homem é mais do que um profeta, que eles entenderam que ele era apenas um profeta. Esse homem é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que manda e desmanda. Aquele que faz e desfaz. Que manda no céu, que manda na terra, manda no inferno e manda em todo lugar. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e cujos céus manifestam a sua glória e a terra anuncia a obra das suas mãos. Este é o nosso Deus. Este é o Senhor que mandou aquela mulher parar de chorar, porque ele deu vida ao seu filho. Por isso que ele disse: não chores, porque o choro agora seria um choro não mais de tristeza, de angústia, mas seria um choro de alegria. Aleluia, glória a Deus. De uma letra de um cantor, que ele diz que nesta vida muitos choram de tristeza, muitos choram porque tinham tudo e hoje não tem nada. Muitos choram por tantas coisas que as pessoas vivem, que sofreram a desilusão dessa vida. Mas existe aqueles que choram de alegria e de felicidade, porque tem esperança de uma eternidade com Deus. Aleluia. E é essa eternidade, esta vida com Deus, em Cristo Jesus, que nós anunciamos para você nesta noite. Você tem uma alma, e essa alma precisa de salvação.
E o Salvador dessa alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Diante de tudo que nós já ouvimos nesta noite, eu quero convidar você para entregar a sua vida a Cristo, Glória. para se reconciliar. Sem Deus